A Alemanha manda material bélico para a Ucrânia e vários bancos russos fora do sistema SWIFT financeiro internacional. É o que a gente vai falar nesse vídeo de agora. Olá, sejam muito bem-vindos ao Drica Ribas TV. Eu espero que vocês estejam todos muito bem. Eu me chamo Adriana Ribas Maia e o vídeo de agora é sobre a volta à Guerra Fria. Na última quinta-feira, 24 de fevereiro, o mundo mudou para sempre. A Rússia invadiu a Ucrânia. Até esse momento, acreditava-se que a Rússia iria apenas anexar a região de Donbas, que são aí as duas províncias que se encontram no leste da Ucrânia, fronteira com a Rússia, Donetsk e Luhansk, que são pró-Rússia. Mas o mundo se assustou com a tamanha brutalidade com que a Rússia adentrou território ucraniano adentro, com material bélico e com a violência que vem tomado as cidades na Ucrânia. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, as tropas russas invadiram a segunda maior cidade na Ucrânia, que chama de Charkiv. Eu espero que eu esteja pronunciando certo. A gente vai abrir um parêntese aqui e vai voltar na história. No ano de 1949 foi criado a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso daí foi pós-guerra, foi no ano de 49 e se criou aí uma espécie de aliança dos países, vamos dizer assim, pró-Estados Unidos, ou não gosto muito dessa expressão, vamos usar, capitalistas, vamos dizer assim, contra uma ameaça comunista no que representaria a União Soviética. Em contrapartida, a então União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, dizendo que aí haveria um limite e que a OTAN não se expandiria para os países do leste europeu. Mas o tempo foi passando, a União Soviética se desfacelou, a OTAN cresceu, foi aderindo mais membros, no princípio eram 14 e atualmente são 30. E desses membros inclui 3 ex-províncias soviéticas, no caso da Letônia, da Estônia e da Lituânia, que se encontram ali no Mar Báltico. A questão da OTAN é um ponto central do discurso de Vladimir Putin. Em várias oportunidades ele disse que não queria que a OTAN se expandisse em direção ao leste e que precisaria, no caso a Rússia, vamos dizer assim, a sua zona de segurança e a sua influência sobre as ex-províncias soviéticas. Em 2014, a Rússia anexou a Crimeia, uma península que se encontra aí na Ucrânia, no Mar Negro, que também possui grupos que falam russo. Em 2014 também, na Ucrânia, no caso do lado oeste, teve vários protestos e caiu o então presidente pró-russo, espero que eu esteja pronunciando o nome certinho, Viktor Yanukovych. Houve eleições e ganhou o presidente Petro Poroshenko, espero que esteja pronunciando certo mais uma vez, que era pró-Ocidente, e no ano de 2019 houve eleições mais uma vez na Ucrânia e ganhou o presidente Volodymyr Zelensky, o presidente atual da Ucrânia. Vale lembrar também que a Ucrânia, quando houve o desfacelamento da União Soviética, votou para ser um país independente, como país relativamente jovem, tem um pouco mais de 30 anos de existência. Bom, dado essa contextualização histórica, vamos voltar para os dias atuais. Em 2 dias de guerra, assustou o mundo. 2 discursos muito agressivos de Putin, e um em especial que chamou a atenção e que causou muito mal-estar aqui no mundo germanofônico, quando ele disse que a Ucrânia deve ser desnazificada. A Alemanha e a Áustria estavam muito em cima do muro de mandar ajuda, ou no caso armamentos, para a Ucrânia. Primeiro por uma questão histórica, por exemplo, o caso aqui na Áustria, em 1955, quando as tropas saíram da Áustria, criou-se o que se chama Pacto da Neutralidade e um juramento dizendo que nunca mais o país se envolveria em guerras. É a mesma coisa na Alemanha. Então sempre há e há uma discussão muito grande sobre o exército,
Dentro dessa linha, ambos países sempre acreditavam que os conflitos não poderiam ser resolvidos de forma bélica, ou seja, através de guerra, e sim através do diálogo e através da diplomacia. Outro ponto também, por exemplo, com essa sanção relacionada ao sistema SWIFT, que havia uma discussão muito grande, é que uma vez que a Rússia ou parte dos bancos fossem retirados desse sistema, poderia prejudicar muito a economia, especialmente a austríaca. Por exemplo, um dos principais bancos da Áustria, o Raiffeisenbank, tem várias filiais na Rússia. Outro ponto muito sensível está relacionado ao gás. Tanto a Áustria como a Alemanha são dependentes do gás russo. Havia uma enorme preocupação de que, uma vez se colocando essas sanções ou sanções, que a Rússia fosse cortar o gás. Toda essa temática do gás tem vários posts no Drica Ribas Vida Europa, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Mas a pressão internacional foi muito grande. Essa guerra, ela está passando pela internet, praticamente ao vivo também, ao vivo pela televisão. E aí, ontem à noite, o governo alemão, o primeiro-ministro Olaf Scholz, anunciou pelo Twitter que o governo alemão está mandando 1.000 tanques e mais de, eles chamam em alemão de Rakets, são foguetes para atingir os aviões. Desculpa aí se eu não traduzi muito bem, mas eu, em termos de guerra ou material bélico, é um desastre. De todas as maneiras, isso mostra uma mudança do paradigma, tanto aqui no caso da Europa Central, que pregava o diálogo à guerra. Nesse momento, os especialistas de guerra ou militares dizem o seguinte: o que o governo russo quer é tirar Zelensky do poder e colocar um presidente pró-russo, vamos dizer assim, e aí ter a Ucrânia de volta e ter, vamos dizer assim, a sua zona de segurança dentro do discurso de Vladimir Putin. Outro ponto também que não podemos deixar de fora dessa análise é a onda de protestos que já atingiu a Rússia no ano passado. O principal opositor russo, que inclusive está preso, Alexei Navalny, que foi envenenado, foi para a Alemanha, fez o seu tratamento e voltou, e quando voltou foi preso. Aliás, o histórico de Vladimir Putin, que é um ex-agente da KGB, de envenenar ou simplesmente eliminar os seus inimigos políticos. As relações entre a União Europeia e a Rússia já vêm azedas há muito tempo. O último grande episódio foi ainda no ano passado, quando a Bielorrússia, vamos dizer, um governo pró-russo, estava aí usando imigrantes do Oriente Médio, especialmente do Líbano, para fazer pressão em cima da União Europeia. Uma coisa é certa, o mundo voltou 30 anos atrás, antes da perestroika, antes da, vamos dizer assim, esfacelamento da União Soviética, voltando à Guerra Fria. Nesse momento a gente não tem a mínima ideia de como isso continua. Para concluir essa análise, eu gostaria de colocar 2 pontos muito importantes. O primeiro deles está relacionado a um país invadir o outro, no caso a Rússia invadir a Ucrânia, e querer colocar um governo que seja amigo. Isso não se faz simplesmente. Zelensky, ele foi eleito diretamente pelo povo, eleições democráticas e transparentes. Nem sempre na Europa as fronteiras representam os países, e a questão das minorias, elas existem. Por exemplo, aqui na Áustria, no sul de Viena, no estado do Burgenland, há minorias que falam serbo-croata. No sul da Áustria também, no estado da Caríntia, fronteira com a Eslovênia, há grupos que falam esloveno. No estado de Vorarlberg, o estado oeste ao lado da Suíça, fala-se alemão suíço. Tanto assim que quando houve o fim da Primeira Guerra, foi feito um referendo, no caso esse estado queria se anexar à Suíça, a Suíça não quis e acabou ficando aqui com a Áustria, e hoje vivem e convivem em paz. Outro também exemplo é aí no Tirol do Sul, onde há vários grupos que falam dialeto tirolês em casa. Isso significa que com diálogo, com uma política, pode ser que esses grupos possam, vamos dizer assim, viver em paz.
No limite, o que eu quero dizer com isso, no limite, se efetivamente essas duas províncias que estão lá da região de Donbass não queriam mais ser parte da Ucrânia, poderia-se seguramente entrar numa mesa de negociação e, por meios diplomáticos, resolver esse conflito e não transformar isso numa guerra cujas consequências a gente não sabe. Eu fico por aqui. Esse vídeo ele ficou um pouquinho longo, eu vou colocá-lo a versão original, mas eu também vou fazer em pílulas ou em recortes também, para que você, caso vocês queiram ver um assunto ou outro específico desse vídeo, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês curtem o Drica Ribas, não deixe de me seguir, não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de dar uma olhada lá no Drica Ribas Vida Europa. A gente vai estar trazendo vários assuntos relacionados dessa guerra, e se você vai lá no site, vários assuntos que eu comentei desse vídeo já estão lá no post explicadinho para que vocês entendam, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.